Muitas mulheres chegam para mim no consultório com muitas dúvidas, e a dúvida principal é: mas eu vou ficar larga depois do parto? Eu morro de medo de depois tudo lá embaixo não voltar. O que você acha? Você acha que realmente a vagina pode ficar larga depois do parto? A gente precisa entender o quê? O que é o períneo? O períneo é um conjunto de músculos, então são músculos bem pequenininhos que estão na parte baixa da pelve, que fecham essa pelve. Então, o que acontece? Os músculos do períneo são músculos estriados esqueléticos. Isso significa que é o mesmo tipo muscular do bíceps, do quadríceps, do abdômen, do bumbum, ou seja, são músculos que a gente tem controle. E nós temos controle sobre os músculos do assoalho pélvico também. É a mesma constituição, certo? Então, o músculo estriado esquelético, ele tem a capacidade de contração. Então, eu contraio o meu bíceps e ele tem a capacidade de extensão, né? Então, eu alongo o meu bíceps, eu faço a extensão e o alongamento é além da minha extensão, então eu vou alongar essas fibras. E os músculos do assoalho pélvico, eles fazem esse alongamento. Então, como que funciona, né? Então, pensa comigo, os músculos, eles fazem o quê? Eles contraem. Então, imagina que cada dedo meu é uma fibra muscular, tá? Quando a gente olha no microscópio, nós podemos ver as fibras musculares. Então, cada dedo meu é uma fibra muscular. Então, imagina o seguinte: quando eu tenho uma contração, esses músculos se aproximam, e quando eu tenho um relaxamento da contração, esses músculos se afastam. Então, eu contraio, relaxo, certo? Quando eu tenho um alongamento dessa musculatura, o que acontece com as minhas fibras musculares? Elas se alongam, elas se afastam, tá? Então, eu tenho uma contração, um relaxamento e um alongamento, certo? E os músculos do assoalho pélvico, na hora do nascimento do bebê, o que vai acontecer? O bebê, ele vai descendo aos pouquinhos dentro da pelve, né? Então, nós temos o bebê e esse bebê vai descendo pouco a pouco na pelve. Quando ele desce, ele vai alongando essa musculatura. Então, muito antes dele aparecer na vulva, né, para a equipe de parto ver esse bebê, muito antes disso, ele já começou um alongamento da musculatura mais profunda. Porque ele apoia a sua cabecinha e vai alongando bem devagarzinho toda essa musculatura. E essa musculatura, a cada contração, a cada vez que o bebê desce, essa musculatura, ela vai se alongando um pouquinho, e ela vai se alongando até a sua distensão máxima para a passagem do bebê, certo? E aí você fala: tá, Cláudia, eu entendi o que é o alongamento, eu entendi que essa musculatura se alonga, mas ela volta? Pensa comigo. Para quem não sabe, eu fui bailarina há muitos anos, né? E eu fui professora de balé durante toda a minha faculdade, né? E se você me perguntar, eu consigo colocar minha perna aqui, certo? Então, eu tenho um alongamento suficiente, porque eu treinei durante 33 anos, e eu consigo pôr minha perna aqui, certo? Porque eu sou bailarina e treinei para isso. Só que a minha perna vive aqui em cima? Não. Vocês me conhecem, para quem me conhece, sabe que a minha perna fica no lugar que ela tem que ficar. Ela não fica aqui em cima. Mas se eu quiser, eu consigo colocar aqui e ela volta? Isso é um alongamento. Então, como a minha perna, que durante muito treino eu consegui colocar ela aqui em cima, eu fazer o alongamento total da minha musculatura e das minhas articulações aí na perna envolvida, né? E isso volta, é a mesma coisa com os músculos do assoalho pélvico, né? Essa musculatura, ela vai se alongar e ela vai voltar. Porque isso faz parte da constituição do nosso músculo. Então, esse músculo, ele tem capacidade não só de contração e de relaxamento, mas de alongamento na sua distensão máxima e voltar depois desse alongamento, como os músculos do nosso corpo. Então, quando você está na academia, você alonga o pescoço, então você vai alongar toda a musculatura cervical e depois essa musculatura volta.
Se você alonga o braço, os dedos, você alonga essa musculatura e depois isso volta. A mesma coisa para os músculos do assoalho pélvico. Na hora do nascimento, na hora do expulsivo, essa musculatura vai se alongar e ela volta depois do parto. Então, quando a gente tem o medo de ficar larga depois do parto, né? E falo mais, muitas mulheres optam por cesariana porque elas têm esse medo. Elas têm medo da vagina ficar larga e não voltar depois. Só que isso não é real, isso é um mito, porque a musculatura ela tem a capacidade de alongar e voltar. E aí eu sempre falo, você vai basear sua decisão no medo ou você vai procurar fazer diferente e procurar o conhecimento para buscar o que você realmente quer? E quando a gente tem conhecimento, tudo isso fica mais fácil. Concorda comigo? Então, pensando aí na linha de raciocínio, eu te disse que os músculos do assoalho pélvico são músculos pequenininhos com funções importantes e que as fibras musculares têm a capacidade de contração, na contração elas se aproximam, de relaxamento e de alongamento, certo? E esse alongamento vai acontecer na fase expulsiva do parto, né? A hora que o bebê estiver saindo e alongando essas fibras com a sua cabecinha, e isso vai se alongar na sua distensão máxima e isso vai voltar imediatamente após o parto. Como eu dei o exemplo, né, do alongamento no balé. Então eu consigo colocar a minha perna aqui porque eu treinei esse alongamento e quando eu não quero mais esse alongamento, a minha perna volta na posição normal. Porque o meu músculo ele se alonga e ele volta. E o períneo, ele faz isso, ele se alonga e ele volta. E ele volta ao natural depois do seu grande estiramento. Então, quando a gente entende que essa musculatura, né, muitas mulheres não sabem nem que lá embaixo, entre a vagina e o ânus, toda a região da vagina e ânus ali é músculo, né? Então, essa região muscular, ela vai se alongar e ela vai voltar depois do parto. Faz sentido para você? Agora, você que está me ouvindo, você pode me perguntar assim, mas Cláudia, ok, eu entendi que a musculatura do períneo, ela se alonga para o bebê nascer e depois ela volta, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar esse processo? E eu te digo que sim, com certeza. Por quê? Se esse músculo é músculo estriado esquelético, se o períneo é um músculo da mesma constituição de bíceps, de quadríceps, de abdômen, do bumbum, isso faz com que você não precisa praticar academia, ou você não deveria praticar academia todos os dias, ou fazer exercícios de fortalecimento, alguma atividade física, pensando em quê? E o que a gente fala? Nossa, quando eu faço academia eu fico mais durinha, né? Então, se é importante nós praticarmos atividade física todos os dias para trabalhar esse fortalecimento, né? A gente trabalha o fortalecimento do nosso corpo todo. Por que a gente não trabalha o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico? Então, se você tem medo de ficar com a vagina larga depois do parto, a dica que eu te dou é: fortaleça os músculos do assoalho pélvico. Porque um músculo mais forte, você tem mais controle sobre ele. E isso é fazer o quê? É fazer exercícios de contração perineal. Então, você trabalhar e fazer exercícios de contração perineal vai ajudar com que o seu músculo fique mais forte, com que o tônus dele seja melhor, com que ele tenha mais fibras musculares fazendo a contração e o relaxamento. Isso vai ajudar com que, depois do alongamento da sua musculatura, esse músculo volte melhor, volte mais fácil, tá certo? Então, trabalhar o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico é a dica de ouro para quem tem medo de ficar com a vagina larga. E digo mais, trabalhar o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico não é só para evitar com que a vagina fique larga depois do parto. Isso vai fazer com que você evite uma incontinência urinária, que é escapar o xixi e escapar o cocô, né, sem controle. Isso vai fazer com que você tenha uma relação sexual de qualidade. Isso significa relação sexual livre de dor
e que você consiga chegar ao orgasmo em todas as relações ou em grande parte delas, é sinal de um bom músculo, né? E vai fazer com que você evite também, depois do parto ou na vida, na terceira idade, faz com que você evite um prolapso de órgãos pélvicos. Que isso é o quê? A caída, a bexiga caída, o útero caído e até o reto caído. Então, fortalecer os músculos do assoalho pélvico durante a gestação é extremamente importante, não só para evitar a vagina larga que a gente tanto tem medo, mas para evitar uma incontinência urinária, para evitar uma queda de órgãos pélvicos e também para ter uma relação sexual de melhor qualidade. Então, olha quantos benefícios eu tenho praticando um único exercício. Eu vou trabalhar o meu medo da vagina larga e vou ter mais saúde como mulher. Vou ter menos disfunções e menos problemas lá na minha terceira idade. Porque muita gente acha que trabalhar o fortalecimento dessa musculatura é para a relação sexual. Somente para melhorar a relação sexual. Realmente ajuda na parte sexual, com toda certeza, mas não é só isso. E quando a gente pensa no medo de ter a vagina larga depois do parto, a gente tem que entender que, na realidade, quando eu trabalho o fortalecimento, eu ajudo com que isso não aconteça. O períneo é uma musculatura que contrai, relaxa e alonga. E depois do alongamento máximo, ela vai voltar, né? Como eu dei meu exemplo no balé. Então, eu consigo colocar minha perna aqui e quando eu não quero mais, essa minha perna volta para o lugar. Mas eu consigo fazer o alongamento máximo e voltar. E o assoalho pélvico é a mesma coisa. A gente vai fazer esse alongamento máximo e depois do parto essa musculatura volta. Agora, se eu faço exercícios de fortalecimento perineal durante toda a gestação, eu vou ter uma musculatura mais forte e mais resistente, né? Eu vou ter mais fibras musculares fazendo essas funções e o meu músculo tende a voltar melhor e mais rápido depois do parto, porque eu tenho mais fibras musculares mais fortes e mais resistentes. E você pode me perguntar assim, tá bom, Cláudia, eu entendi que os músculos do assoalho pélvico, eles se alongam e eles voltam. Eu entendi que é importante fazer o fortalecimento perineal na gestação para que eu não tenha vagina larga, para que eu não tenha incontinência urinária, para que eu não tenha uma bexiga caída e para que eu tenha uma relação sexual de qualidade. Mas como que eu faço a contração perineal, né? Muitas mulheres chegam para mim lá no consultório e elas falam assim, Cláudia, eu sei fazer a contração do assoalho pélvico, eu procurei na internet os exercícios de Kegel ou de Kegel, eu já sei fazer a contração do assoalho pélvico, porque eu fiz um curso de pompoarismo, ou minha amiga me ensinou, eu comprei um curso online, eu coloquei lá na internet exercícios de Kegel e eu vi que tem que apertar e relaxar, apertar e relaxar. Ótimo, eu acho maravilhoso pesquisar. Né? É muito bom quando você tem interesse sobre um determinado assunto e você busca isso. Só que o que eu quero te dizer é, cerca de 30% das mulheres, elas não sabem fazer a contração do assoalho pélvico. E muitas dessas mulheres, elas acreditam que elas fazem corretamente. Então, o que eu quero te falar? Que fazer a contração do períneo é excelente. Se você procurar na internet e tentar fazer em casa, é maravilhoso. Mas você precisa se certificar que você está fazendo essa contração corretamente. E a minha dica é, se você tem um fisioterapeuta na sua cidade que trabalha com a fisioterapia na saúde da mulher ou que trabalha com a fisioterapia pélvica, marque um horário com esse fisioterapeuta para que ele possa avaliar se você faz a contração corretamente. Porque cerca de 30% de nós não conseguimos fazer essa contração. É uma contração muito específica e que nunca nos foi ensinada, tá? Então, seria o ideal que você fosse até um fisioterapeuta fazer pelo menos uma avaliação, tá? Para ele te dizer se você faz essa contração de forma correta, só para você entender, eu preciso que alguém me avalie. Eu sei que eu faço a contração corretamente, mas para prescrever os meus exercícios, eu preciso que uma outra fisioterapeuta me avalie para que ela me passe a sequência certinha de exercício. É igual academia, gente. Você chega na academia e você faz um treino de qualquer pessoa?
Ou você tem o seu treino específico para o seu objetivo, para a sua capacidade muscular, para o seu biotipo? É a mesma coisa. Então, quando você vai no fisioterapeuta para fazer a avaliação do assoalho pélvico, esse fisioterapeuta, ele precisa, lógico que ele vai conversar com você, ele vai fazer uma inspeção, né? Ele vai olhar essa musculatura, vai olhar essa contração e ele vai fazer uma palpação vaginal. Nessa palpação vaginal, o fisioterapeuta precisa introduzir o dedo mais ou menos uns 3 centímetros para avaliar com o dedo a parte muscular, avaliar esse tônus, e ele vai pedir alguns testes. Dentro desse teste, ele vai classificar seu músculo de 0 a 5. 0 muito ruim com relação à força e 5 excelente. Então ele vai falar, olha, o seu músculo é um 2, é um 3, é um 4, um 5, tá? E dentro dessa força, o fisioterapeuta vai avaliar a resistência. Então, quanto esse músculo tem resistência dentro dessa força avaliada. E aí, mediante o que ele encontrar, ele vai prescrever os exercícios para você fazer para casa. E aí você vai fazer os exercícios de fortalecimento perineal sobre uma orientação muito mais específica e com muito mais resultado, porque você vai estar fazendo exercícios corretos de acordo com a sua musculatura, o quanto sua musculatura aguenta. É tipo um teste de carga máxima na academia. Você vai lá fazer um exercício de academia e você põe qualquer peso? Não, o profissional, ele vai avaliar qual o peso ideal para a sua capacidade muscular. E é a mesma coisa. Então, se você puder, passe por um fisioterapeuta para fazer a tua avaliação e te prescrever a melhor conduta de exercício para você fazer para casa. Agora, se você não tem um fisioterapeuta disponível na sua cidade, Cláudia, mas não tem nenhum fisioterapeuta aqui na minha cidade, né? O que eu posso fazer? Aproveite que as teleconsultas estão liberadas. Então, procure um fisioterapeuta e tenha uma consulta pela internet. Não é o ideal? Não, porque o fisioterapeuta precisa avaliar, ele precisa entrar em contato realmente, mas ele vai conseguir, mesmo de maneira online, te orientar a contração, né? Então, eu me adaptei na pandemia para orientar mulheres, e eu atendo mulheres do mundo todo, que eu atendo inclusive de outros países. Para quê? Para ensinar como faz a contração do assoalho pélvico. Aí você fala, Cláudia, mas não é o ideal é presencial. Concordo, 100% o ideal seria o presencial. Mas se eu não tenho essa possibilidade, pelo menos eu ter um fisioterapeuta me orientando mesmo que à distância, é muito melhor do que eu tentar fazer sozinha. Então fica aí a dica. Se você acompanhou a linha de raciocínio, você entendeu que o períneo é uma musculatura que se alonga para o parto e ela volta depois disso, e que se eu trabalhar fortalecimento perineal durante a gestação, essa musculatura vai voltar ainda mais e muito mais rápido, e eu posso dessa maneira lidar com o medo de ficar larga depois do parto, porque isso não é para acontecer. E se eu trabalho fortalecimento perineal na gestação, eu tenho muito mais facilidade para essa musculatura voltar e eu não ficar larga depois do parto e eu ter a minha saúde como mulher preservada.